Amém, amados, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Estamos muito, mas muito felizes de estarmos aqui nesta noite, reunidos com a igreja para dentro do nome de Jesus. Somos gratos a cada um de vocês, a cada coração que tirou um tempo de estar aqui hoje para louvar, adorar, para engrandecer o nome do Senhor, como também para ouvir o seu falar. Nada disso aqui aconteceria se você não tivesse um coração disponível para acontecer e fazer acontecer com que o nosso Deus estivesse presente. Porque Ele disse que Ele só estaria presente a partir do momento que estivessem dois ou mais. E aí nós estamos aqui com esse coração grato ao Senhor e entregue a Ele para fazer acontecer nesta noite a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a igreja. Amém? Então eu queria um pouco da atenção de vocês para que aquilo que fosse falado aqui nesta noite não ficasse disperso, mas que você permitisse, que você permitisse que a sua mente fosse aberta nesse instante para receber aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para acrescentar, aquilo que o Senhor tem para ensinar a todos nós. Amém? Nós vamos tentar ser sucinto nesta noite, porque eu gostaria de deixar um tempo aberto aqui para ouvir cada um de vocês, confirmando a palavra que vai ser exposta nesta noite. Então ouça com atenção, oferte para o Senhor toda a sua atenção, seu ouvido, a sua mente, o seu coração, para que quando esta palavra for encerrada, você possa vir aqui e acrescentar com aquilo que ela alcançou em você. Amém? Então vamos reunir assim nesta noite. Para começar, eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro em que o Senhor inspirou desde Gênesis até Apocalipse, para que pudesse assim nos instruir, redarguir, instruir em justiça, para que nós, o povo de Deus, não venhamos nos perder. Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 6, e o versículo é apenas um nesta noite. Vamos ler o versículo 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, e o versículo é o versículo 22. Quando todos acharem, pode dizer amém, para a gente dar continuidade. Amém? Livro fácil de achar, o primeiro livro, capítulo é o 6, o versículo muito pequeno, apenas 2 linhas. E aí nós vamos poder nesta noite ler assim a palavra de Deus. Então Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz assim: Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Preste atenção, queridos. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Nós vamos ver muita coisa boa aqui nesta palavra, apenas com essas 2 frases que o Senhor, Ele permitiu que fosse escrito aqui em Gênesis. Queria pedir a você que não durma, não cochile, não se disperse, não se distraia, não deixe que nada, absolutamente nada, roube esta palavra nesta noite do seu coração. Amém? Então, queridos, nós vimos aqui uma porção que fala de Noé. Mas antes de nós falarmos de Noé, primeiramente, eu gostaria de lembrar algo que Deus fez lá no Éden ainda com Adão, ou em Adão. Ele colocou Adão para dormir e tirou algo dele, para poder lhe dar uma outra coisa. Para que nós possamos chegar até Noé, nós vamos começar lá do início, lá ainda em Adão. E preste atenção, queridos, que quando Adão estava ali no Éden, ainda sozinho, não havia ainda a auxiliadora idônea, não havia Eva ainda, era apenas Adão, os animais e a floresta, os peixes e os rios. E Deus queria ter com ele todos os dias para relacionar com Adão. Então, queridos, isso nos faz lembrar algo importante que aconteceu ali naquele momento no Éden. Deus, ele
em Adão colocou para dormir. Pegou Adão e colocou Adão para dormir. E quando Adão, ele pega no sono, Deus tira algo de Adão para poder dar outra coisa. Talvez você já leu muito isso por uma outra forma e nunca atentou para esses detalhes que a palavra nos mostra que não é por acaso. Deus poderia simplesmente chegar e, assim como fez Adão, fazer a mulher. E de repente, quando amanhecesse o dia, Eva já estava frequentando o paraíso, frequentando o Éden, frequentando aquela região onde Adão habitava. Mas veja que detalhes que o Senhor resolveu fazer. Tudo com um propósito. Ele pega Adão, coloca para dormir e tira algo de Adão para poder lhe dar uma outra coisa. Isso quer dizer que antes de receber algo de cima, nós precisamos perder algo de baixo. Porque não se tratava apenas de Deus fazer uma mulher para Adão, mas se tratava do primeiro momento em que o homem feito por Deus precisaria começar a abrir mão das coisas da terra para poder ser lhe dado mais coisas que vinham dos céus. Então, queridos, nós precisamos entender isso, porque nós só queremos receber de Deus todos os dias. Nós temos algo para pedir a Deus ou para receber de Deus, é ou não é? Mas preste atenção que no princípio lá, ainda com o exemplo de Adão, para que o homem começasse a receber algo dos céus, ele tinha que entender que precisaria começar a perder algo da terra. Porque isso é o que vai tratar com o coração do homem. Ele precisa abrir mão de algo de baixo para poder começar a receber algo de cima. Esse é um princípio. Deus, ele quer dizer com isso: olha, antes de eu te dar algo, eu quero tirar algo de você. Então é por isso que nós precisamos entender que quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo com o entendimento que nós vamos ler para tirar algo da palavra. Algo da palavra para me somar com aquilo que são as nossas vontades. É assim ou não é? Mas o Senhor, nesse princípio de Adão, está dizendo que quando nós mergulhamos na palavra, não é algo da palavra que nós vamos tirar, mas a palavra vai entrar em nós e arrancar algo da nossa humanidade, daquilo que nós temos como o nosso coração preso nas coisas terrenas, nas coisas materiais. É algo que nós vamos passar a entender que precisamos abrir mão para poder o Senhor preencher com aquilo que é celestial. Antes de te dar algo divino, eu quero tirar algo humano de você. Porque quando Deus fez o homem era completo. E uma taça completa, cheia de água, cabe alguma coisa? Uma caixa cheia de água, cabe alguma coisa? Então, para que algo seja colocado dentro desse recipiente, é necessário que seja tirado aquilo que está preenchido dentro dele. Deus começou a entender que para que Adão pudesse ser completo, ele precisava agora fazer uma transfusão daquilo que era terreno, substituindo com aquilo que era divino. Esse é o grande problema dos cristãos nos dias de hoje. É porque eles não querem abrir mão daquilo que é terreno, mas querem receber aquilo que é divino. E o Senhor, quando vem para preencher, já está cheio. Quem assistiu esse filme esses dias? Fala muito disso, né? Tirar as coisas que são aquilo que prende o coração para preencher com as coisas que são do alto. Mas isso não se trata do filme, isso se trata do plano de Deus. Deus começou a trabalhar isso em Adão. Ele fez Adão entender que antes de Adão
receber algo divino todos os dias, ele precisava abrir mão do que era humano todos os dias. Mas preste atenção, queridos. Como tem sido as nossas vidas? Nós temos arrancado aquilo que é humano todos os dias para que o Senhor preencha com o que é divino? Ou nós temos cada dia mais nos enchido com aquilo que é humano e não dando espaço para receber o que é divino? O que é natural? O que está em nós? Porque o que seria receber o que é divino e arrancar algo que é humano? A oração tem tido espaço em nossas vidas? A leitura da palavra tem tido espaço em nossas vidas diariamente? O servir uns aos outros tem tido espaço na nossa vida diariamente? O cuidado uns com os outros tem tido espaço em nossas vidas diariamente? O nosso relacionamento com Deus tem tido espaço em nossas vidas diariamente? Sim ou não? Se não tem, queridos, você precisa permitir que Deus tire de você uma parte daquilo que você julga ser o todo, para que Ele te complete com aquilo que é divino. O Senhor tirou um pedaço de Adão, uma parte de Adão, mas quando Ele devolveu para ele, para a substituição daquilo que Ele tirou, Ele não deu um pedaço de mulher. Ele não deu uma parte de uma pessoa. Ele deu algo completo. Então, tudo que o Senhor tirar de você, pode ter certeza que Ele vai te dar algo que vai te completar. Porque tudo que nós corremos nesta vida atrás, nunca vai nos completar. O dinheiro não vai completar. A fama não vai completar. O casamento não vai completar. O emprego não vai completar. Nada nesta vida vai nos completar, porque a única coisa que nos completa é aquilo que o Senhor derrama dos céus como sendo algo divino para dentro da nossa vida. Mas para isso é necessário que nós venhamos abrir um espaço, permitir que Deus tire de nós algo para que abra um espaço para que Ele derrame aquilo que é completo. Queridos, tem coisas que se Deus não tirar de nós, a gente não solta. Se Deus não tirasse de Adão aquela parte da sua costela para formar Eva, Adão não iria por si só ofertar aquela costela para Deus. As nossas vidas têm sido todos os dias acrescentadas por coisas terrenas. E se Deus não tirar muitas coisas que têm roubado o nosso tempo, roubado a nossa motivação de permanecer nele, roubado a nossa alegria de estar nele, nós não vamos abrir mão, nós não vamos largar e nós não vamos deixar. Porque é algo que nós julgamos ser muito importante em nossas vidas. A costela de Adão era importante? Sim ou não? Sim. Quantos aqui mandaria arrancar uma costela do nada? A costela de Adão era importante. Mas foi necessário que ele perdesse para poder o Senhor o completar. Nós nunca seremos completos se nós não abrirmos mãos dos nossos vícios, das nossas, irmãos, dos nossos pecados, dos nossos desejos, da nossa vida humana medíocre, de rebeldia, de desobediência, de arrogância com o nosso Deus, achando que podemos fazer tudo e o Senhor tem a obrigação de nos completar no final do nosso dia. Porque o Senhor está querendo que você saia daqui nesta noite entendendo, para receber o que é divino, você precisa abrir mão do que é humano. Amém. Só há espaço para uma coisa. Fechando aqui, queridos. Quando Deus ele tirou algo de Adão, Ele tirou só um pedaço. Mas quando Ele trouxe algo para Adão,
Ele trouxe, no caso, Eva, que foi algo inteiro. Ainda que aquilo que seja arrancado de nós seja apenas um pedaço da nossa vida, quando Deus substituir pelo que é divino, Ele trará para as nossas vidas algo inteiro, completo, que irá nos realizar totalmente. Isso mostra para nós que não devemos chorar por aquilo que Deus está tirando de nós. Tem coisas que Deus está tirando da nossa vida que dói. A gente não entende o porquê. Mas por que justamente isso? Por que tinha que ser isso? Por que tinha que ser essa coisa? Por que tinha que ser essa pessoa? Por que tinha que ser esse trabalho? Por que tinha que ser essa vida que eu tenho? O Senhor, irmãos, Ele está tirando coisas de nós. Isso mostra que nós não devemos chorar por aquilo que o Senhor, Ele está arrancando de nós. Ele está arrancando de nós, irmãos, comportamentos, motivações, vícios, que não permitem que nós sejamos completos nele. A nossa vida está tão completa com as coisas dessa terra que não tem mais tempo do Senhor incluir o divino em nós. Vamos fazer aqui uma campanha de 30 dias de oração, até de madrugada. Não tenho tempo. Não, uma vez por semana, acorda 4 horas, 5 horas e vamos orar até 8 horas. Não tenho tempo. Vamos começar a reunir mais vezes na semana. Não dá, a minha vida está completa com tantos afazeres. Mas Deus quer derramar o divino em nossas vidas. Então o que é que nós devemos fazer? Permitir que Ele arranque de nós pedaços para colocar algo completo. Amém. Tudo que hoje preenche a nossa vida no humano não passa de pedaços. Você fica alegre ali naquele momentinho? Fica. Você está feliz ali naquele momento? Está. Você se sente realizado com aquilo? Se sente. Mas é um pedaço, porque aquilo não dura para sempre. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, e a alegria é para sempre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor, queridos, está querendo nos levar para experiências profundas, de viver algo completo nele, mas as nossas vidas estão cheias. São as propostas que nós colocamos nela, e isso não permite mais que nós tenhamos tempo para viver a amplitude do reino. Sabe quem é que tem que ter isso? É você, permitindo que Deus arranque da sua vida. Nós só temos, irmãos, que nos preparar e celebrar por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu passo a semana toda tão ansioso que algum irmão coloque ali no grupo algo de celebração pelo que Deus fez. E eu chego no sábado e muitas vezes não escuto uma frase sequer. Sabe por quê, queridos? Não é porque Deus não fez, é porque a sua vida não tem espaço para Deus fazer. Em nome de Jesus, nesta noite, permita que Ele arranque de você algo que é o que completa a sua humanidade, para que aquilo que é divino seja aquilo que completa o seu espírito. Creia tão somente nisso. Aquilo que Deus vai trazer vai superar aquilo que foi tirado, que foi arrancado de você. Ai, Edivaldo, mas isso dói demais. Eu gosto demais disso aqui. Isso aqui tem me distraído. Isso aqui tem me alegrado. Isso aqui tem me realizado. Pois é, mas aquilo que Deus vai completar no lugar disso aí com o divino vai superar 1000 vezes esse sentimentozinho que você tem momentaneamente.
por esse comportamento que você tem, esse compromisso humano, todos os dias ou todas as semanas. Não adianta, queridos, nós ouvirmos a palavra de Deus e não ter coragem de ter uma reação e tomar uma atitude. Veja em Adão ainda. Deus, ele fez Eva de algo que foi tirado dele. E agora a vida de Adão está completa. Quando Deus mostra para Adão aquela mulher, aquela varoa, sabe o que quer dizer varoa? Quando sabe? Aquela que olha nos olhos. Sabe o que quer dizer varão? Aquele que olha nos olhos. Então Deus traz para aquele varão, e é chamado de varão porque ele olhava nos olhos de Deus. Queria nós, queridos, ter a ousadia que Adão tinha de quando via Deus olhar nos seus olhos. Sabe por que ele fazia isso? Porque no coração de Adão não havia pecado. Porque no coração de Adão não havia rebeldia. Então ele era chamado de varão porque ele olhava nos olhos de Deus, e agora Deus faz dele mesmo algo muito semelhante a ele, que é uma varoa, aquela que olha nos olhos. E eu fico imaginando aquela cena, aquele encontro. Adão, que não sabia, nunca tinha visto alguém da sua espécie, e Deus agora traz para ele aquela varoa. E ainda não tinha a chamado de varoa, mas Adão deu esse nome a ela, disse: essa é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Queridos, quantas alianças nós temos feito durante a semana, em lugares e com pessoas que nós não podemos dizer o que Adão disse a Eva. Você está em lugares e com pessoas que você não pode dizer que são ossos dos seus ossos, carne da sua carne, ou seja, que não vive o mesmo propósito que Deus estabeleceu no seu coração. E mesmo assim você quer que Deus lhe complete neste lugar. Tem como? Não tem como. Só tem como você ser completo no lugar onde você possa verdadeiramente entender que aquela pessoa, que aquele ambiente, que aquele lugar faz parte do mesmo propósito que você exerce no Senhor. Sabe por que Adão disse que ela era a carne da sua carne? Edivaldo, não é porque foi tirada da sua costela, não? Não. Foi porque ele viu nos olhos dela que ela tinha o mesmo propósito que ele, para viver aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida naquele momento. Então, queridos, preste atenção. Se despeça não, queridos, preste atenção. Deus está exigindo de nós que nós venhamos arrancar coisas das nossas vidas para que Ele complete com aquilo que é divino. O viver de reino, queridos, não é um viver de apenas estar assentado e ouvir palestras e pregações, não. O viver de reino é um mover, é uma movimentação, é algo que depende de mim e de você, para que nós possamos fazer acontecer aquilo que Deus estabeleceu como sendo reino em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos andar com pessoas que nós possamos olhar nos olhos e dizer: essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ou seja, tem o mesmo propósito que ele. Isso é você trocar aquilo que é parte, aquilo que é pedaço, por aquilo que é completo. Isso é você trocar aquilo que é humano, natural, por aquilo que é divino. Mas será que você tinha coragem hoje de trocar aquilo que você mais ama para receber algo do Senhor para completar a sua vida?
Muitos de nós ainda não, queridos. É por isso que Ele está nos chamando nesta noite. É por isso que Ele está nos convidando nesta noite. Deus, Ele fez Eva de algo que foi tirado dele, e agora a vida de Adão estava mil maravilhas, porque tudo que Deus faz é para nos completar, nunca para dividir. Tudo que Deus faz é para te completar. Irmão, segura esses meninos aí, bota para reunir. Se dispersa não, essa palavra é muito forte. Tudo que Deus faz, queridos, é para te completar, nunca para te dividir. Se aquilo que você faz com alguém, juntamente com alguém, seja em que ambiente for, de que forma for, te divide do reino, isso não é de Deus. Porque quem divide é o diabo. A palavra diabo quer dizer divisão. Muita gente fala diabo, chamando e pensando que é Satanás. O diabo é um dos atributos, é uma das ações que Satanás faz. Mas o diabo não é uma pessoa, o diabo é uma ação. O que é diabo? Divisão. Então tudo que divide você do reino é diabo. Não é de Deus. Tudo que Deus faz é para fazer com que você seja completo. Tudo aquilo que acontece que te divide do reino, que te divide do irmão, que te divide da comunhão, que te divide de tudo aquilo que o reino está vivendo, é divisão. E divisão é diabo. Aí chega um dia que a Eva, ela não está mais perto de Adão. Todos lembram, né, dessa história? Ela sai por ali de fininho, aquela que olhava nos olhos, aquela que era carne da sua carne, que era ossos dos seus ossos. Ela sai por ali de fininho, assoviando uma tardinha, pegando as florzinhas, olhando as borboletas. Nunca confie em você, queridos. A palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Nunca confie em você. Eva confiou demais e saiu de perto da presença, da comunhão, e saiu daquilo que completava ela. O problema é que o cristão esfria, se desvia, sai da comunhão, deixa o viver de reino, é porque ele abandona a comunhão e vai viver em comunidades onde o Senhor não está presente. E aquilo ali vai esfriar o seu coração. Então Eva, ela sai naquele momento, ali de perto de Adão, ela vai para longe de Adão, e aquilo ali se trata não só de uma distância. Aquilo ali, queridos, se trata de uma brecha. Todas as vezes que nós nos ausentamos da comunhão, não é apenas uma distância que nós estamos dando do reino. Nós estamos abrindo uma brecha. A palavra diz, não deis lugar ao... Oi? E diabo é o quê? Divisão. Essa palavra, no grego, quer dizer, não dê tropos ao cosmocrato. Ou seja, não dê o menor espaço possível para que haja uma divisão no seu coração. Eva, naquele momento, abriu uma brecha, porque ela saiu de perto daquele que a completava. Queridos, quem nos completa é a igreja. Quem nos completa é o reino. Quem nos completa são vocês, somos nós, juntos em tudo. No dia que nós decidirmos sair de perto uns dos outros, para viver em comunidades isoladas, fazendo qualquer coisa, nós abrimos uma brecha. Preste atenção, queridos. Porque quanto mais longe de Jesus nós ficamos, mais perto do inimigo nós nos aproximamos. O que é que a palavra diz? Que a esfera
de habitação da igreja, ela está guardada pelo Senhor. Mas ao seu derredor existe o inimigo bramando como um leão furioso, buscando aquele a quem ele possa o quê? Tragar. Ele não pode entrar no arraial do Senhor para tragar aqueles que foram comprados com sangue, mas aqueles que saíram da comunhão, o inimigo pode os tragar, porque eles saíram de debaixo da proteção do Senhor. Tem tanta gente fazendo isso, queridos. Durante a semana, quase que nós não nos falamos. Durante a semana, quase que nós não nos vemos. Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Edivaldo, mas eu estou indo porque eu estou querendo fazer com que aquele pessoal veja o Senhor. Então traga ele para o reino, não vá para o território inimigo. Porque quando Eva fez isso, ela causou um grande desastre na sua vida e na sua casa. Ela se afastou daquele que era o seu, aquilo que lhe completava. Mas quanto mais perto de Jesus você se chega, mais distante o inimigo se mantém. Quanto mais longe você vai, mais ele se aproxima. Quanto mais perto você chega, mais ele se mantém afastado. Queridos, isso aqui não é pregação de motivação para que você saia daqui. Isso aqui é para você colocar dentro do seu bolso escrito e chegar em casa a ler, a pregar na sua geladeira, botar na cabeceira da sua cama e todos os dias você tomar consciência de que você não pode sair de perto de Jesus. Amém. De que você não pode sair por aí passeando no jardim, deixando aquele que te completa de lado, dando trocos ao cosmocrata, dando brecha para o inimigo. Preste atenção, queridos. A serpente, então, ela trabalhou na audição de Eva. Repita isso comigo. Repita isso comigo, querido. A serpente trabalhou na audição de Eva. A gente assiste os filmes de Hollywood e fica encantado com a maçã. Não teve nada de maçã. Foi a audição de Eva que comeu do fruto que o inimigo ofereceu para ela. Que fruto foi esse, Edivaldo? Diabo, divisão. Tudo que Satanás queria era causar uma divisão entre o homem e Deus. Então não dê uma de super crente, de super cristão. Não dê uma de super homem, de super mulher. Não dê uma que você entende e sabe tudo e saia de distante do arraial do Senhor e se infiltre em comunidade onde alguém pode te ganhar pela audição. Tudo que você ouve desperta em você uma reação. A fé vem pelo, mas o pecado também entrou no homem pelo ouvir. Então o ouvido é uma porta aberta para entrar qualquer coisa. Mais importante do que a voz que precisa saber. Preste atenção nisso, queridos. Mais importante do que a voz que você precisa saber, que deve ouvir, é você saber a voz que você precisa ignorar. A voz que você precisa ouvir, essa é fácil de saber. É a voz do Senhor. É a voz da igreja. É a voz dos anjos do Senhor. É a voz do Espírito. É a voz da palavra. Essa é fácil de saber. Mas mais importante que essa, é a voz que você precisa saber que deve ignorar. Porque assim como o Senhor fala todos os dias, o inimigo também quer usar a nossa audição todos os dias. E Eva não teve essa sabedoria.
E aí, ofertou o seu ouvido para a serpente, e ela fez o quê? Depositou nela um fruto. Que fruto foi esse? A divisão. A divisão entre Deus e o homem. Não foi a maçã. Não foi a fruta. Foi um fruto venenoso que ela depositou no ouvido de Eva. E Eva não soube ignorar. Queridos, se nós estamos na roda dos escarnecedores, como nós vamos evitar de ouvir a voz do inimigo? Não tem como, queridos. Não adianta você dizer para mim que você vai para a roda dos escarnecedores para que lá você possa fazer com que o Senhor tenha voz naquele meio. Não tem. A voz que vai ser falada naquele meio é a voz do inimigo. Para promover uma divisão entre você e o corpo de Cristo. Para promover uma divisão entre você e o reino de Deus. Tudo que é falado ali é contra o reino. Não, Edivaldo, a gente não fala nada de religião, de Satanás, a gente não fala contra Deus, não fala nada. Pois é, mas aquilo ali vai esfriar o seu coração. Tem gente ignorando aquilo que era para ouvir, e tem gente ouvindo aquilo que era para ser ignorado. É aí onde a igreja, o povo de Deus, tem se perdido. Senta nas rodas, traz pessoas para as suas vidas, estabelece um estilo de vida, estabelece um comportamento, onde todos os dias ouve aquilo que era para ser ignorado. E quando se senta nas reuniões, não dá nem o ouvido, ignora totalmente aquilo que era para dar ouvido. E a palavra é falada, mas se perde porque ninguém deu ouvido à pregação. Vocês já sabem da história. Eles pegaram do fruto e comeram. Esta noite vocês vão sair daqui com uma analogia diferente. Ao invés de lembrar que a mulher pegou a maçã e comeu, vai ver que eles pegaram o fruto e comeram. Porque foi com o ouvido que eles comeram daquele fruto. A serpente não ofereceu nada de maçã. Disse para eles, olha, se tu comer dessa árvore, tu vai se tornar semelhante a Deus. Não vai precisar mais dele. Não vai depender mais dele. Não vai se humilhar mais para ele. Vai ser tete a tete, de igual para igual. Por que tu tens que ser inferior a ele? Ei, queridos, não se engane, porque essa é a mesma voz que a serpente fala ainda na roda dos escarnecedores. Eu tenho fé em Deus, mas não preciso ir para a igreja. Eu tenho fé em Deus, mas não preciso enricar o pastor. Eu tenho fé em Deus, estou na minha casa, não bebo, não fumo, não jogo, não faço nada de errado. Então não preciso estar sentado ouvindo ninguém falar. É a mesma voz da serpente ou não é? É o mesmo fruto do Éden ou não é? Mas você empresta os seus ouvidos diversas vezes no dia, na semana, no mês e no ano, sem ter coragem de ignorar aquilo que era para ser ignorado. Mas quando chega na reunião, toda a palavra é cansativa, dá sono, dá fadiga, dá enfado, e você não consegue absorver e comer desse fruto chamado Palavra de Deus. Vocês sabem dessa história, queridos? Cuidado, porque aquilo que pode estar enchendo a sua boca hoje, aquilo que você pode estar falando ou ouvindo de alguém, pode esfriar o seu coração amanhã. Hoje, você está sendo preenchido por aquilo que houve em ambientes onde você não deveria estar, ouvindo de pessoas que você não deveria ouvir. Mas amanhã,
O seu coração pode ser esvaziado por essa prática que você não tem coragem de permitir que Deus arranque da sua vida hoje. Sabe por quê, queridos? Porque a boca fala o que o coração está. E se o seu coração não for cheio da palavra, da sua boca não vai sair nada relacionado ao reino de Deus e nem as coisas que são divinas. E é isso que tem impedido que nós venhamos multiplicar a vida das pessoas. Porque as nossas rodas, o nosso dia a dia, queridos, uma reunião por semana é muito pouco. Os irmãos parecem que vêm reunir com um peso arrastado. Meu Deus, hoje tem que ir. Era para mim estar em casa, tanta coisa aconteceu. Quando não acontece de fato. Mas para ir para aquele lugar, para estar com aquelas pessoas, para fazer aquelas coisas, para oferecer aquele tempo, tudo é prazer e lazer e alegria. E isso vai esvaziar o seu coração. Através daquela atitude, eles perderam o acesso. E vocês sabem o que aconteceu na casa de Adão e Eva. Caim matou Abel, e aí se sucedeu uma série de catástrofes na vida daquele casal. Então se passa gerações até chegar no momento chamado Enoque. As gerações de Adão precisou passar por uma série de pessoas até que chegasse no homem chamado o quê? Enoque. Interessante, queridos, que a Bíblia ela não relata muito os efeitos, os fatos, aquilo que Enoque praticou. Mas a Bíblia diz que Enoque ele andava com Deus. Queria que você prestasse atenção nisso agora. Vocês entenderam? Não foi falado muita coisa sobre Enoque, mas aquilo que foi falado é o suficiente para nos chamar a atenção. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Ei, queridos, com quem você tem andado? É isso que precisa nos confrontar. Enoque andou com Deus e eu e você e nós temos andado com quem? Porque às vezes passa uma semana e eu nem vejo vocês. E quando nós nos encontramos é uma maravilha, como tivemos algumas comunhões semana passada. Então nós precisamos entender com quem nós temos andado. Deus ele não está buscando pessoas que curta Ele, não. Que dê um like para Ele. Deus ele está procurando pessoas que têm coragem de andar com Ele. Andar com Deus não é se assentar aqui um sábado por semana e ouvir uma pregação, não. Andar com Deus é o que você faz quando você sai daqui deste lugar. Andar com Deus é o que você faz no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Isso é andar com Deus. Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de andar com Ele. Porque quando nós andamos com Deus, nós rejeitamos conversas, palavras e propostas que não estão relacionadas ao reino de Deus. Quando nós andamos com Deus, nós temos a ousadia de saber aquilo que nós vamos ouvir e aquilo que nós não devemos ouvir. Quando nós andamos com Deus, nós sabemos selecionar com quem nós vamos andar e com quem nós não devemos andar. Só que tem um detalhe. Para andar com Deus, para andar de mãos dadas com Deus, tem que soltar a mão do mundo. Você ouviu isso? Para andar com Deus, você precisa soltar a mão do mundo. Deus não anda de mãos dadas com você e você de mãos dadas com o mundo. Deus só anda de mãos dadas com você se você tiver coragem de soltar a mão do mundo.
Não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai, sabe por quê? Porque o Pai não anda de mãos dadas com quem está de mãos dadas com o mundo. Então, para andar de mãos dadas com Deus, tem que divorciar do pecado, dos vícios, das práticas, de pessoas que tiram Deus do centro da sua vida. Para andar de mãos dadas com Deus, tem que ter ousadia de não se assentar na roda dos escarnecedores. E isso é você que tem que decidir. Sabe por quê? Porque esse é o livre-arbítrio da noiva. O noivo já decidiu andar com você. Ei, mas e você? Já decidiu andar com ele? Ou ainda está naquela vidinha de libertinagem que anda com todo mundo? Que se assenta com todo mundo? Que come com todo mundo? Que bebe com todo mundo? Pois é, queridos. Se você ainda tem essa falsa liberdade que você acha que tem, saiba que Deus nunca vai ter coragem de andar de mãos dadas com você. Enoque, esse homem que andou com Deus, ele gera então Matusalém, que gera Lameque, e Lameque gera então Noé. E Noé, com 500 anos, quantos anos? 500 anos, gerou 3 filhos. Isso mostra que é muito melhor ser idoso e produzir para o reino do que ser um jovem que não produz nada no reino de Deus, que não tem frutos para o reino. No reino não tem nada a ver com a sua idade. O reino ele tem a ver, queridos, com a sua mentalidade, com a sua alma, com a sua mente, que vai produzir e frutificar aquilo que o Senhor tem como encargos na sua vida. Mas isso só vai acontecer se você largar a mão do mundo. Não adianta, querido, chegar aqui, dizer que é crente, que é cristão, que é igreja, e quando sair daqui, pegar na mão do mundo e sair desfilando como se nada tivesse acontecendo. Deus é o único homem onisciente, onipotente e onipresente. Onde você está, lá está Ele. Nos tempos de Noé, era um tempo em que a Bíblia diz que os homens eles casavam-se e davam-se em casamento. Sabe por quê? Porque os casamentos do tempo de Noé não havia preparo. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Não só no casamento literal, mas no casamento chamado relacionamento. Ninguém se prepara para Cristo, para casar com o Cristo que está na vida do irmão. Quer se casar de qualquer jeito. Não existe preparo. Preste atenção, queridos, que para Deus tudo exige um preparo. Tudo. Para Deus tudo exige um preparo. Primeiro Deus prepara o povo. Onde? No deserto. Ou melhor, primeiro Deus prepara Canaã. E depois Ele prepara o povo. E leva então o povo para alcançar quem? Canaã. Quando o povo chega em Canaã, a terra estava preparada ou não estava? O que era que tinha lá? Cachos de uvas, que 2 homens não podiam carregar. Quem foi que preparou essa terra? Deus. A terra que emana leite e mel. Quem preparou essa terra? Deus. Tudo no reino há necessidade de um preparo. Existe preparo para todas as coisas. Preste atenção, queridos. Deus preparou a cruz depois que Jesus foi para lá. Mas quando Jesus foi para a cruz,
Deus já tinha preparado a cruz. Aí Jesus toma a cruz e diz: agora eu vou preparar o quê? Lugar. Lugar para quem? Para mim e para você. Porque tudo primeiro exige um preparo. Então, queridos, como nós vamos estar em qualquer lugar e com qualquer pessoa? Pessoas que não têm nenhum preparo. Pessoas que não foram preparadas para a nossa vida. Lugares que não foram preparados para nós. Mas é porque tem a música boa, é porque tem o gente boa, é porque tem a pessoa boa. Querido, tudo isso não faz parte de um plano do inimigo para esfriar o seu coração e dividir você do reino de Deus. Porque o que a igreja tem que ter é comunhão. Então o que é que acontece, querido? Fala assim com graça para o teu irmão. Tudo que está acontecendo é Deus preparando. Diga para ele, querido, tá? Diga assim: tudo que está acontecendo é Deus preparando. No reino é assim, queridos. No reino é assim: primeiro ele prepara, depois ele te usa. E Noé, ele fica sabendo de seu bisavô Enoque, que ele andava com Deus, e decide então fazer o quê? Andar com Deus também. Que maravilha, queridos. Quando Noé, ele sabe que o bisavô dele andou com Deus, ele decide andar com Deus também. Sabe o que é isso? Quando você caminha com pessoas que andam com Deus, você decide andar com Deus também. Mas quando você caminha com pessoas que se afastou de Deus, que está magoado com Deus, decepcionado com Deus, que está de costas para Deus, pode ter certeza que esse fruto vai entrar em você e em breve você vai estar também se tornando um inimigo de Deus. Ele decide andar com Deus. Agora, queridos, Deus, ele não vai te levar. Preste atenção, que quando você decide andar com Deus, vai acontecer um problema da sua vida. Como assim, Edvaldo? Quando você decide andar com Deus, vai acontecer um problema na sua vida. Sabe por quê, querido? É porque dessa coisa de andar com Deus, ele não vai te levar para um lugar público. Você nunca vai ter uma vida pública. Você nunca vai ter uma vida de evidência. Porque todos aqueles que andaram com Deus e todo o caminho que leva a Deus vai levar você para o secreto. Ele sempre vai te levar para o secreto. Por quê? Porque notícias você dá para o mundo todo. Conselho você dá para qualquer um. Mas segredo você só fala no secreto e com quem você tem confiança e intimidade. Então Deus, ele quer que você ande com ele para gerar intimidade com você, ao ponto dele te falar os seus segredos, confiar em você, ao ponto dele contar para você as suas intimidades. Foi assim com Paulo, não foi? Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e lá o Senhor contou segredos para Paulo, e a Bíblia diz que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram aquilo que foi contado no ouvido de Paulo. No Éden, a serpente falou no ouvido de Eva, mas com Paulo Deus falou e revelou para ele coisas inefáveis. Queridos, nós vamos encerrar por aqui, porque essa palavra ela é longa e nós vamos precisar de umas 2 semanas ainda para concluí-la. Mas não perca, que vai ser maravilhoso. Já deu para receber ideia e aprender muita coisa. Então eu vou encerrar aqui para que vocês possam compartilhar e a gente possa fazer com que isso que foi compartilhado hoje seja acrescentado através da fala de cada um de vocês. Amém? Obrigado a todos, graça e paz. Até semana que vem, né? Vamos abrir o espaço agora
para a igreja compartilhar. Mas não esqueça disso. Andar com Deus é você sair do lugar público para caminhar no lugar secreto. Amém? Graça e paz.